Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhes fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Ontem eu falava para vocês que de agora em diante, nós vamos estar com o Evangelho de São Lucas. Nós estávamos meditando o Evangelho de São Mateus na liturgia semanal. Ontem começou com Lucas, onde Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, ele se apresentou dizendo que aquela profecia de Isaías, no capítulo 61, estava se realizando naquele momento na pessoa dele. Ele era o Messias enviado. Mas como ele foi criado em Nazaré, e as pessoas foram vendo Jesus crescendo, e agora, de repente, ele aparece numa sinagoga dizendo que ele é o Messias, aí o pessoal não acreditou. Aí ele foi expulso da cidade, porque queriam matá-lo. E aí Jesus ele vai para Cafarnaum. E a primeira pessoa, vamos dizer assim, que ele encontra na sinagoga é justamente um demônio. Que o diabo já tinha tentado ele lá. E agora um demônio que havia possuído uma pessoa estava ali na sinagoga. Jesus entra, o demônio vê. É justamente aquele anjo decaído. Aquele que estava lá no céu e servia ao próprio Jesus. Na adoração, no amor e tudo. Aí no livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, do versículo 7 ao 9, lá vai dizer que houve uma revolta no céu. Houve uma luta, uma briga. E ali ele foi expulso do céu. Já não houve lugar no céu para eles. Para o diabo, a antiga serpente e todos aqueles que o seguiram. Isso aqui é muito importante que nós guardemos no nosso coração. Não houve lugar para ele no céu. E ali vai dizer que ele veio para a terra. E ele veio para a terra para quê? O que ele veio fazer aqui? A única vez, assim no Evangelho que a gente vê, as únicas vezes que nós vemos o demônio falar, ele usa uma afirmação. Até mesmo na pergunta tem a afirmação. Olha bem, ele diz assim: "O que queres de nós, Jesus Nazareno?
Viestes para nos destruir? Olha bem, nessa pergunta há uma afirmação. Ele veio para destruir. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos diz que ele veio para destruir as obras do diabo. E depois a outra, agora ele afirma: tu és o Santo de Deus. Ele está falando uma verdade. Esse Jesus Nazareno que foi rejeitado pelos nazarenos, ele é o Santo de Deus. Ele é Deus. É uma afirmação. E ele veio o quê? Para destruir a eles. Pronto. Diante de Deus, ele afirma o que Deus é. Agora, diante de nós, ele só mente. E isso aqui é muito importante para vocês guardarem também no coração hoje. Ele só mente. Vocês vão entender melhor. Jesus, ou melhor, sim, Jesus, ele fala para o diabo ele fala para os fariseus no capítulo 8 de São João, ali no versículo 44, ele diz bem assim, que o demônio, ele fala daquilo que lhe é próprio. O que é próprio do demônio é mentir. Jesus afirma isso. Aí depois ele diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. O que é próprio do demônio? Mentir. O demônio nunca vai falar uma verdade. Ele vai sempre mentir. Então, a missão dele, João 10:10. O diabo veio, o ladrão veio para nos roubar. Nos roubar de quem? De Deus, porque nós somos de Deus. Aí ele veio para matar, porque uma pessoa longe de Deus, que não crê em Deus, que não quer saber de Deus, ela está morta. Aí depois o que é que ele faz? Ele destrói. Pronto. A missão do demônio é essa: nos roubar de Deus, nos matar e destruir. Roubando-nos de Deus significa que do lugar que ele foi expulso, nós também não iremos para lá. Porque é isso que ele quer. Ele não quer que você vá para o céu. Ele não quer que eu vá para o céu. Ele quer que nós estejamos no lugar aonde Deus preparou para ele, que é o inferno. É isso que ele quer de nós. Então ele rouba. Aí qual é a técnica dele? Mentir. A primeira coisa que ele fez com Adão e Eva foi o quê? Mentir. Ah, vem cá, vocês não podem comer do fruto dessa árvore? Menino, isso é história. Ó, isso é história. Sabe o que é? Se você comer, você vai ser igual a ele. Olha a mentira. Aí Eva come, Adão come, aí a senhora mentira começa a entrar no mundo através dele. E agora ele só quer falar para nós mentiras para que nós acreditemos. Vou ser mais prático. Por exemplo, para os que creem em Deus, sabe qual é a mentira dele? É essa: que ele não existe. Você já viu gente que se diz católica, que é cristã, que às vezes fica dizendo assim: não, eu acredito em Deus, mas eu não acredito no diabo. Então, você não acreditando que o diabo existe, o que é que ele vai acontecer? Ele vai ter toda a força para poder agir em nós. Porque quando nós não sabemos a tática do inimigo, o inimigo usa a tática dele para nos destruir.
Olha a outra mentira dele. Para os ateus, ele vai dizer o quê? Deus não existe. A tática. Aí o ateu acredita, tá vendo? Que o ateu diz que não acredita em nada, mas ele passa a acreditar que Deus não existe. Você quer ver uma outra tática do diabo? É essa, a outra mentira dele. Todos se salvarão. Isso é uma mentira. Todos foram salvos, sim. Jesus salvou todo mundo na cruz. Agora, eu e você que temos que dar a resposta de adesão à salvação que Ele nos deu. E a resposta ela tem que ir na prática, servindo a Deus, não pecando, sendo fiel a Deus em tudo. Aí ele diz assim, olha, todos se salvam. Se todos se salvam, para que lutar contra o pecado? É por isso que o mundo está desse jeito. Essa palavrinha dele, que todos se salvam, está aí. Até dentro da própria igreja, né? Aí as pessoas acabam acreditando que todos se salvam, então as pessoas não precisam lutar mais contra o pecado. No final, como de vez em quando eu falo aqui, né? No final vai dar tudo em pizza, lá no céu. Todo mundo vai comer pizza. Os que lutaram contra o pecado, os que não lutaram, todos vão para o céu. Porque o que é que está por trás dessa afirmativa? Pecado não existe. Outra mentira dele. Gente, não existe pecado. O pecado não existe, não. E as pessoas vão acreditando. Vocês querem ver outra afirmação dele? Não precisa se confessar não, rapaz. Para que se confessar? Para quê? Se confessar com homens? História. Porque aí Jesus cria os sacramentos, né? Porque os sacramentos é que nos ajudam nessa nossa luta pela nossa salvação. Ai de nós se não tivesse os sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis da presença de Jesus no nosso meio. E que precisa de sacramento? Nada. Eu rezo na minha casa. Eu não preciso ir para a missa. Para quê ir para a missa? E as afirmações dele, que são afirmações mentirosas, elas vão crescendo. E as pessoas vão acreditando. Olha, o que está por trás da mentira é sempre o contrário. Se Deus fala uma coisa, ele fala o contrário. Aí é que está a mentira dele. Um outro exemplo. Vocês já perceberam que as pessoas que estão casadas, depois de um tempo elas querem se separar? Porque Jesus disse o quê? Que uma vez casado, é até a morte. Agora vejam, aqueles que não são casados, eles vivem junto e vivem numa boa. Aí o demônio diz, não casa não, vocês estão tão bem. Olha como é o contrário, tá vendo? Os que não são casados, eu vou dizer de novo. Para que casar? Nós estamos tão bem. E os que estão casados não estão bem. E as mentiras vão crescendo. Ele é mentiroso. E o pior é que nós caímos direitinho, porque, como na primeira leitura está dizendo na carta aos Coríntios, né? Nós precisamos ter os pensamentos de Cristo. Aí nós não temos os pensamentos de Cristo. Aí nós vamos criando os nossos pensamentos. Nós vamos criando as nossas verdades. Você já viu que hoje não existe mais verdade.
O que existe é a minha e a sua. Você tem a sua verdade, você fica com a sua verdade, você fala a sua verdade e eu falo a minha. Nós não nos juntamos para se chegar à verdade. Por exemplo, os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles buscavam a verdade. Se eles se deparavam com a verdade deles, mas eles encontravam a verdade dele caía por terra. Hoje não é mais assim. A pessoa ela mente até o fim. Ela vai mentindo. Imagine, dá uma olhada aí na televisão, assiste os jornais para você ver. A pessoa filma o outro fazendo as coisas erradas. Aí chega lá, o outro diz assim, olha aqui, olha, você fazendo, você está vendo que essa pessoa é você? E a pessoa começa a dizer, não sou eu não, e está lá ela. E ela afirma tanto essa mentira que o outro fica até... Porque quando o outro começa a mentir, ele vai mentindo, chega um momento que você fica confuso. Aquilo que você dizia que era, e é a verdade mesmo, o outro mente na tua cabeça, que chega um momento que você fica em dúvida, será que é eu mesmo? Será que... Olha, eu já não entendo mais nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe um sistema no mundo que é o sistema da mentira. Não existe mais o sistema da verdade. É o sistema da mentira. Mentir é a coisa melhor do mundo. Porque quando você mente, você se dá bem. Você se dá bem nesse mundo, mas não diante de Deus. No dia que você for prestar contas, e eu também, aí a coisa vai ficar feia. Mas é um sistema mentiroso. Esse sistema mentiroso que o demônio está conseguindo incutir dentro de nós, ele começa lá na família. Os pais, como eu falei esses dias, né, ensinam os filhos a mentir. O casal mente entre si. Aí na igreja, se mente na igreja. Você vai para o seu trabalho lá, você mente também. Tem algum lugar nesse mundo onde não se minta mais? Tem. Todos os lugares se mentem. A mentira está tão incutida dentro de nós que quando uma pessoa fala uma verdade, o outro não acredita. Por exemplo, aquela moça que chegou aos 50 anos e nunca teve relação sexual, ela diz assim, não, eu sou virgem. Mentira, eu não acredito em você. Por exemplo, eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual. Que nada, isso é história. Porque a mentira está tão incutida que hoje todo mundo tem relação sexual, que quando uma pessoa diz que não teve, o pessoal diz assim, é mentira. E começa a ficar falando na cabeça da pessoa que é mentira, que a pessoa até fica em dúvida, mas será que eu sou mesmo? Essa é a tática do diabo. Quando você encontra uma pessoa falando a verdade, olha como é que é. Quando você encontra uma pessoa falando a verdade, diz assim, é exagerado, radical, não é bem assim. Nossa, é duro. Falar a verdade, nossa, esse cara é muito duro. Olha só, é porque falou a verdade, ele acha que é duro. Não, é porque é a verdade. Mas a pessoa está tão incutida no sistema da mentira que ela, quando alguém fala a verdade, ela acha que é duro demais. Só que a verdade,
ela morreu na cruz, reafirmando. E os homens não entenderam e mataram a verdade, e a verdade ressuscitou no terceiro dia. Só vai ressuscitar no terceiro dia quem viver na verdade. E ressuscitar no terceiro dia e ir para o céu. Quem vive da mentira não vai ressuscitar, mas não vai para o céu. Porque o lugar de mentiroso é no inferno, porque a mentira por excelência, que é o diabo, é lá que é o lugar dele. Peçamos a Deus a graça de nós não entrarmos no sistema da mentira e entrarmos no grande sistema da verdade. Porque o que o diabo quer é que você minta, que você engane, que você não acredite e que você reafirme a sua mentira dizendo que ela é uma verdade. E a pessoa morre reafirmando a mentira dele. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis. Porque a tática do diabo é mentir e enganar. E ele é o pai da mentira. E Jesus disse que só existe um caminho, que é o caminho da verdade. E ele é a verdade. De agora em diante, de vez em quando, eu vou sempre falar esse negócio da mentira e da verdade. Porque ou nós andamos na verdade, ou nós vamos continuar andando na mentira. E enganando uns aos outros. Porque, como eu tenho falado, né? A mentira está tão encarnada dentro de nós que a veia nem aparece mais. Essa veia que deixa a gente sem graça quando mente, ela sumiu, ela desapareceu. E a pessoa, na hora que ela mente, ela fica meio assim, né? O mentiroso fica meio desgonçado. Hoje ele não se fica mais desgonçado, não. Porque a pessoa tem a mentira como verdade que ela fala.